único time gaúcho até hoje, octacampeão. Eu tenho 7. Vizinho Claudião, poltrona 36. É isso que eu quero entender. Disse assim, esses putos vieram só de sacanagem no ônibus. Meu Deus. Todo e qualquer título, ele tem que ser comemorado. Claudião, me fala sobre o Inter em 2002. Me larga ali, que eu tô com essa pastinha aqui, que tem que fazer um acerto com o goleiro do Paysandu, blá. Capone e Bilica? Que aconteceu alguma coisa fora do que eu estava presente, aí eu não sei. Tu não viu, mas tu não tem como garantir que não houve? Cara, suruba de 3-4 é uma coisa. Claudião ganhou a xoxoteca. Tinha batom por toda a cara. Compraram alguém do Paysandu? Se compraram, foram... Bora pra mais um, galera! De carona com Gambita, hoje um convidado mais do que especial. Um dos raros casos de um jogador de futebol que vestiu apenas uma camiseta enquanto atleta. Claudião vestindo a camiseta do Internacional. Claudião estava no time do Internacional, octacampeão gaúcho. Feito que só o Internacional detém. O Grêmio tentou, não conseguiu esse ano. O Inter foi campeão gaúcho. Claudião, eu contabilizei 7 passagens pelo Inter como treinador e 4 passagens pelo Grêmio. Claudião tem muitas histórias, é um cara sensacional, é um cara da resenha, é um cara da história e ele era o técnico do Grêmio em 2004. O que aconteceu em 2004? Uma lenda urbana que se estabeleceu em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, a poltrona 36. Será que de fato ocorreu a poltrona 36? Será que de fato os jogadores do Grêmio tiveram ali uma relação Capone e Bilica? O Claudião era o técnico do Grêmio à época. Então esse episódio se propõe a esclarecer a verdade. Existiu a poltrona 36? Sim ou não? O que era a poltrona 36? Houve ou não houve essa relação do Capone com o Bilica? Só tem uma pessoa que pode esclarecer isso pra gente e essa pessoa chama-se Cláudio Roberto Pires Duarte, o Claudião. Tô chegando aqui pra buscar o Claudião, pra fazer essa resenha com ele. Vou levar ele no Beira-Rio, ele não sabe. Lá no Beira-Rio tem uma flâmula do octacampeonato. A gente vai buscar essa flâmula, vai entregar pro Claudião e vai fazer o papo com ele dentro do Beira-Rio, o que vai ser sensacional. Claudião, octacampeão gaúcho com o Internacional, na resenha conosco. KTO, know the odds. Jogue com responsabilidade, um site para maiores de 18 anos, kto.bet.br. Tem muitos campeonatos para vocês testarem os conhecimentos de vocês lá na KTO. E a KTO sempre com uma promoção especial, sempre com uma promoção do dia. Aliás, a dica que eu dou para vocês é a seguinte, ó, fiquem atentos às promoções no site da KTO. Sempre tem uma promoção bacana, seja ela de free bet. Então, se você já é um usuário, né, do site da KTO assíduo, fique atento, né, nas promoções. Ali tá a barbada, é a barbada do Gambita para vocês. Também conosco, gente, Seminovos Servopa 2025 com a gente. Bora lá, faz a visita, o endereço certo para o seu seminovo. O melhor lugar para você encontrar o seu seminovo é lá nos Seminovos do Grupo Servopa, Ipiranga 5570. Chega lá, diz que assistiu o episódio do Gambita que vai ter uma barbada para vocês. Ah, eu quero colocar o meu usado no negócio. Bora lá, o teu usado é negócio fechado nos Seminovos do Grupo Servopa. Bora pro Seminovos do Grupo Servopa, chega lá, chama o André, o Christian ou a Luíse, tá? Eles vão dar aquele atendimento espetacular para vocês, eu não tenho dúvida alguma disso. E aí, como é que tá? Bem? Tudo bem, tranquilo. Tá bem, né? Tá. Tá inteiro, tá em forma, vivo cara. ainda, cara. Bem. Doendo o joelho, tô com 9 cirurgias, tu quer o quê? 9? 9, 6 e 3. Futebolzinho largou de vez, né? Nunca mais joguei. Nunca mais, desde né? daquela época. Faz algum exercício? Nada. Faço, isso eu faço. Sexo? Isométrico. Sexo? Não, eu tô cuidando para que não me comam. E aí? Já estamos no lucro, né? No lucro. Bora lá? Bora. Preparado? Tranquilo? Vambora. Claudião, vou te levar para um lugar. Opa, depende. Confia? Eu confio até ali, né, meu? Não é na Carmen? Não gosto, Não é em motel? odeio, Não é na Sauna Guaíba? nunca fui, Não é no Quimbal? nem conheço. E nem é na Gruta Azul. Tive grandes amigos lá. Amigos. Tu nunca pisou lá, né? Não, tive grandes amigos. Aquele pessoal da banda lá, era o Batista Saião Lobato, que era o que... O cara que microfone. anunciava, o cara que Sim, ele era o do microfone. Claudião ganhou a xoxoteca. A única que ele me deixou constrangido foi num sábado à tarde, aquela primeira Copa. De 89? É. Outro campeão Cláudio Duarte. Não, sim, aí na quinta-feira seguinte,
a gente sempre tinha uma comilança lá na cocheira do Jockey Club. Pô, eu fui lá com Guerrinha, É. uma linguiça lá, né? Lá era de tudo. Vamos lá na cocheira comer uma linguiça? E aí daqui um pouco, lá pelas 11 horas, os caras vão embora, os cavalos têm que dormir, que amanhã de manhã tem treino às 5. E uma turma resolveu, vamos dar só uma passadinha, né? E era inverno aquilo, acho que era julho, cara. Os caras frio. foram no Gruta. Vamos, Claudião, vai, eu moro em Viamão, cara. Porque nós vamos lá só para comemorar o título. Então, bababá. Tá bom, vamos. Quando entramos daqui um pouco, atenção, senhores e senhoras, queremos anunciar a presença do técnico campeão da Copa. Era o Saião Lobato me anunciando. No microfone No pra todo microfone, mundo. era a música ao vivo e a banda começou até. Cara. E tu lá. Não, e eu sendo cumprimentado pelo mundo, né, cara? Que troço do Sim, caralho, só que eu velho. fiquei uma meia hora, 45, e eu ouvi a mão. Partiu. Partiu. Não comeu ninguém. Claro que não, rapaz. Enlouqueceu. Resultado, eu chego em casa e vou entrando. Quando eu entrei, que eu fui no banheiro pra dar uma banha, eu tinha batom por toda a cara. Por toda Caralho, velho. camisa, cara, pescoço, porque todo mundo que vinha me cumprimentar, eu não podia selecionar e dizer, não, aqui, ó. Sou casado, tu não. Não, ali era comemoração de título, cara. É o preço, né? Esse é o bom preço. Bah, Claudião, fala. o negócio é que tu tem muitas histórias, tá? Não, pouca. Esse episódio aqui... Essa é uma brincadeirinha só que nós estamos uma fazendo, porque brincadeira. realmente aconteceu. Aconteceu. Foi a comemoração de E título a história num lugar maravilhosa. indevido, né? O que fica do futebol são as histórias, né? Algumas delas. Verdades e mentiras. Tu tava no octacampeonato gaúcho do Internacional. Participei. Internacional, único time gaúcho até hoje, octacampeão. O Grêmio esteve perto de alcançar essa marca, não conseguiu. No final de semana perdeu o título pro Internacional. Olha quanto tempo se passou, Cláudio. Eu sei 76. Nós estamos em 2025, o Grêmio tentou igualar a marca do Inter e não conseguiu, Cláudio. E Olha o tamanho desse já feito. tentou em algumas outras vezes, né? Também. Eu lembro, foi aquele jogo lá no Olímpico, que foi 1-0 gol do Alex, lembra? Sim. Aquilo ali, se o Grêmio conquistasse naquele ano, ele seria 7 e estaria encaminhando Isso, também pro iria oitavo. pro hepta. E eu participei também daquela situação. Se não me engano, até posso estar dizendo uma besteira. O único cara que tem os 8 títulos, que participou dos 8, é o Valdomiro. Valdomiro, é ele. Eu tenho 7. De 70 até 76. Perfeito. Eu só não participei o de 69, 69. porque eu era juvenil. Tanto eu, quanto o Carpegiani, quanto o Escurinho, Flávio, Edson Scott, Jangada, Rubem, Mosquito, aquela turma que subiu do juvenil de 69. Perfeito. Que foi um dos melhores anos, uma safra, né? Aquele time juvenil jogou mais de 60 partidas no ano de 69, ganhou praticamente todas e empatou só uma. É incrível. E só empatou quando já era campeão. Onde podia empatar, né? Já era campeão. Já tinha taça. Sim. Então, o tamanho desse feito, né? No octacampeonato lá de 1976, de 69 a 76, o Inter conseguiu preservar essa marca. E aí eu te pergunto, o gauchão tem toda essa importância? Grêmio e Inter hoje supervalorizam o campeonato gaúcho? Eu, particularmente, sempre acho que todo e qualquer título ele tem que ser disputado à vontade e comemorado. Tu tem história nos dois, tá? Eu tô passando de propósito em frente ao Estádio Olímpico. Estádio Ou Olímpico. sobrou do Estádio Olímpico, É. né? 21 anos depois eu preciso te perguntar, porque esse episódio também tem um propósito de esclarecer a verdade. Bora. Existiu a poltrona 36 em 2004? Nunca Tu era o existiu. treinador do Grêmio. Nunca existiu. Mas de onde surgiu isso, se nunca existiu? Surgiu numa fala... Tu tava naquele ônibus? Claro. E aí? Tinha a parte de baixo e o primeiro andar do ônibus, que era aquele que tinha a parte lá de cima. Eu estava lá em cima. E falaram que na parte de baixo, que vinha médico, que vinha massagista e alguns jogadores, que houve isso ou aquilo. Contação de história. A ideia de ir, o ônibus, foi que o jogo seria no sábado, às 6 da tarde, contra o Paraná Clube, e só teria voo no outro dia, às 5 da tarde. E nós comentamos, eu e o senhor Antônio Carlos Verade, aquela figuraça. Saudoso também nos deixou. E o Verade disse assim, Baca, como é que nós vamos segurar esses loucos? Né? Sem ofensa, mas a gente dizia que aquilo era um bando de louco mesmo. Vai acabar o jogo às 8 horas. Como é que nós vamos segurar esses caras até o outro dia de tarde? Aí alguém disse assim, pô, manda o ônibus, Trovão azul. acaba o jogo, bota dentro e volta. Domingo de manhã, às 7 horas, tá aqui.
E aí foi aceita essa ideia. Não foi uma punição ao grupo? Não, foi uma ideia só de nós vamos nos incomodar. Os caras depois do jogo vão querer noite livre. Vamos pra noite. Não sei aonde vão, mas vão querer noite livre. Na situação que a gente está, nós não podemos pagar esse vale. Tava pendurado, cai não cai, cai não cai. Já era uma tragédia. E a viagem inteira, ela explodiu no começo dela. Porque a gente saiu do centro de Curitiba, lá do Pinheirão, para pegar a 101, tu sai por São José dos Pinhais. Tinha um restaurante que foi marcado a janta ali. E nós combinamos assim, não tem cerveja, não tem bebida, não tem nada, tá certo? Combinado pela comissão, pelo seu Verardi, todo mundo. Quando o ônibus para, desce os atletas todos lá, e a comissão técnica ficou no ônibus. Ó, pessoal, enquanto eles tiram o jeito lá, depois dá um pouco, a gente bota o pé na estrada e vamos dormir todo mundo. Já vamos deixar a programação armada. E ficamos 10 minutos. Montando a programação. Montando programação. Segunda-feira de manhã é isso, segunda tarde, bababá. Quando nós entramos no restaurante, está a mesa pronta, churrascaria cheia. E os jogadores tomando cerveja. E aí nós estranhamos. Nós tínhamos combinado que não teria. E eu perguntei ao seu Verardi, o que houve, Verardi? O chefe da delegação disse que quem manda na delegação é ele e liberou a cerveja. Eu falei, ok, já que ele é o chefe, eu fico quieto, retiro. Que era o senhor Hélio Dourado. Uhum. Eu vou ficar só olhando, não me meto mais. E os caras jantaram na base da cerveja e a gente quieto. Quando acaba a janta, eu larguei um de cada da comissão, um em cada canto. Fica atento que eles vão levar cerveja para o ônibus. Resultado, era sacolinhas e sacolinhas e daqui um pouco a geladeira estava cheia de cerveja lá embaixo, onde era para ter só gelo para botar nos feridos. Nossa! E os caras, aí, deixa, isso é problema do chefe da delegação, meu não é. Nossa. Foi autorizado, quem sou eu, que sou mero empregado, mas eu já estava buzina. Resultado é que os caras terminaram aquela cerveja, porque quem veio para baixo eram os que queriam tomar cerveja. Sim. Os outros estavam lá em cima. E os caras já estavam com a música lá embaixo e cantoria. Virou boate. Sim, estão lá escutando música e aquela festa toda. Que eu ficava bem no banco da frente lá em cima para poder esticar o meu joelho, para não doer, e o Verardi do lado. Desce lá e manda dormir, que nós queremos dormir. E eu disse, não. Eu não. Tá, o chefe da delegação tá aí, ele disse que quem manda é ele. Sim. Ele que desça lá e diga. Não me meti, e o Verardi disse eu também não me meto. Seguiu a festa. E os caras vieram a noite toda de feira, música, cantoria, gritaria, aquela coisa toda. E o Grêmio com a corda no pescoço. Não. Caindo para a segunda divisão. Pendurado. Quando entra no pátio do estacionamento do Olímpico, a maioria brabo lá de cima, porque dormir mesmo não deu. E eu desci atrás de um grupo. Quando esse grupo desceu primeiro do ônibus, a imprensa toda estava. E um fez uma pergunta. Como é que foi a viagem? E uma pessoa respondeu. Um jogador? Não. E disse assim, esses putos vieram só de sacanagem no ônibus. Eles vieram cantando. E a partir desta frase... Tu lembra quem fez a frase? Lembro, claro. Tu não vai dar o nome? Não. Como é que foi a frase? Como é que foram de viagem? Tá. E a pessoa respondeu, esses putos vieram só de sacanagem. Tá. A partir dessa frase, interpretaram cada um do seu jeito. Inclusive, mancharam, né, pessoas que tinham família, criaram histórias. Nós vamos dar o nome. Capone e Bilica. O Capone deu uma entrevista recentemente pro El País. O repórter Breiler Pires, é meu amigo. E ele disse, olha, aquilo ali manchou minha carreira. Eu sei. Manchou minha carreira. Eu sei. É o único aspecto crítico que eu tenho comigo mesmo. Porque se eu tivesse atropelado do jeito que eu normalmente fazia, tá, não teria acontecido nada disso. E eu me penitencio até hoje, porque eu propositadamente me ausentei da discussão para não brigar com uma pessoa que se dizia o chefe da delegação. Sim. Quem manda aqui sou eu. Ok, eu sou empregado, cara. A tua omissão deixou a lenda aumentar? Não, eu não diria que deixou a lenda aumentar, porque a lenda só aconteceu depois que o ônibus parou aqui. Não, sim. Eu teria, se eu faço a minha intervenção normal, tá? Ou na janta, eu chego e chuto-lhe o balde, pego aquela cerveja, tiro tudo no chão, como vários treinadores fizeram.
Aqui não vai tomar cerveja, o treinador sou eu que manda nessa merda aqui. Eu ia comprar uma briga. Claro. Eu ia discutir. Eu disse, não vale a pena, a coisa tá tão ruim, vou arrumar mais. E o Verardi disse, tá certo, fica quieto aí, não te mete. Já que quem autorizou que cuide. Bem assim o Verardi disse, quem autorizou que cuide. A maldita cerveja, que ela nada mais é do que o incentivo para tu ficar rindo, contando história, de sacanagem. Tá, mas deixa eu te perguntar, Cláudio, por que poltrona 36? É isso que eu quero entender. É porque criaram de que lá embaixo o número da poltrona era 36 quando não era. A poltrona 36 é na parte de cima, era na parte de cima. Então tinha poltrona 36, mas tinha em cima. Lá em cima, não lá embaixo nunca teve. Tá, e de onde surgiu? Surgiu por alguma interpretação que alguém criou. Eu não sei quem é. O que nós temos documentado, tá nessa matéria inclusive, é que falecido também, o jornalista Adão Oliveira, não lembro, fez uma coluna contando esses detalhes. A coluna também ajudou a aumentar a lenda em torno disso. Tu não sabe como é que contaram para ele. Perfeito. Eu não sei. Se eu tivesse feito a minha intervenção, eu iria para cima dele. Sim. Senta aqui. Sim. Quem te disse? Dá o nome, porque aí nós vamos sentar frente a frente. Chegamos numa casa que tu conhece bem. Um pouco só. Conhece bem. E aí? Como é que tá? Teus telespectadores. Pô, obrigado. Tá bom o canal. Mas, Perfeito. conhece o Claudião, pô? É aqui, ó. E E aí, professor? Tudo bom? Tudo jóia. Tudo bem. Valeu, hein? Valeu. E aí, tu te penitencia por tu não ter Não, eu entrado sempre... na jogada. Eu não me culpo, mas eu me penitencio, porque se eu entrasse, nada daquilo aconteceria. Seria uma tragédia de um ambiente pesado, onde um funcionário do clube, como treinador, enfrentou uma situação que dirigente criou. Sim. Tu chegou a falar com os dois depois? Com o Bilica, com o Capone? Tu falava com Nunca eles? mais vi eles. Não, mas no episódio. Não. Enquanto tu tava no Grêmio. Não, porque aquilo ali foi uma coisa tão pesada que o conversar sobre aquilo não era vantajoso para ninguém mais. Porque cada dia alguém aumentava um pedaço da conversa. Cada dia alguém trazia, não, mas houve isso aqui também. Pô, cada dia, tio, os caras conseguiram dizer, mas o fulano, eles davam o nome na época, o fulano disse que é verdade, aí o fulano disse que era os dois mais o não sei quem. Pô, cada dia tinha uma nova história. Sim. Nós perdemos o jogo, tá? Mas foi a melhor partida do ano do time. Era para ser uns 8-0, tomamos um gol no final do jogo lá da intermediária, Isso. lembra? Falha do Tavarelli. Aí, pô, tu já tá com aquele peso. Puta merda, eu não posso nem dar um esporro nos caras. Sim. Os caras fizeram o máximo que deu. O jogo é isso, de vez em quando a claro. naba da bola não entra. Bom, então isso não existiu. Isso não aconteceu. Eu seria muito desonesto comigo se eu estivesse aqui te contando uma história para engambelar uma possibilidade de ter acontecido um fato que manchou muita gente. O relato que eu te fiz foi o que aconteceu na minha visão e com a minha participação. Perfeito. Se aconteceu alguma coisa fora do que eu estava presente, aí eu não sei. Perfeito. O que houve foi cervejada, cantoria, alegria como se tivesse ganho o jogo da parte de baixo. Alegria como se não tivesse nenhuma possibilidade de cair para uma segunda hora, como se fosse um paraíso. Tu não viu, mas tu não tem como garantir que não houve? Ou tu garante que não Cara, houve? como é que vai acontecer? Tava em torno de 10, 12 cara entre funcionário e atleta, em torno de 10, 12 lá embaixo. Tu acha que ia acontecer alguma coisa? Tu acha? Com muita gente, né? Cara, como diz o outro, suruba de 3, 4 é uma coisa. Agora vão fazer. E outra, só homem ainda ali. Só homem, né? E tinha senhores. Pô, tinha senhores massagistas, senhor roupeiro. É complicado, né, cara? É duro, velho. É complicado, duro, cara. Duro. Eu me guio pela situação da chegada, porque eu estava atrás de quem Isso tu presenciou? Não, eu estava descendo atrás. Quando botou o pé no chão, a pergunta. E a viagem, como é que foi? Esses putos vieram de sacanagem a noite toda. Meu Deus. Ok, essa foi a frase que gerou Meu. interpretações variadas. Eu não respondo mais, eu estou respondendo em respeito a ti aqui. Todos os programas que eu já fui, quando me perguntaram, eu relatava. O meu relato É esse. é esse aqui e eu não tenho peso nenhum na consciência de estar mentindo. Eu estou contando o que eu participei e o que eu vi. Quando eu tinha que entrar com os 2 pés, e tu lembra? Lembro. Tu era repórter? Eu sempre fiz. Faz. Do meu jeito. Claro. Tá?
Ali tu não fez. Dessa vez eu resolvi e, repito, tomei a decisão, a tomada foi minha. Mas, inclusive, aconselhado pelo Verardi. Não te mete, deixa assim, já que é o chefe da delegação, deixa assim. Claudião, estamos no Beira-Rio, né? Uhum. Porque a gente vai relembrar esse octa Campeonato Gaúcho. Fez parte daquele momento vitorioso, mágico do Internacional, e tu é um dos casos raros no futebol do jogador que vestiu apenas uma camiseta. Como jogador, sim. Como jogador de futebol. Eu tenho participação nessa transição, porque eu jogava, não tinha lei do passe, era vínculo, e o resultado foi que eu fundei a Associação de Atletas, fundei o sindicato, sou o presidente fundador dos atletas. Todas as benesses que os atletas têm hoje deve ser o esforço de Wilson Piazza, Dudu, Zé Mário e eu. Os 4 presidentes foram os que batalharam e tomaram a frente para fazer a Lei Pelé. Bora. Vamos lá? Bora? Vamos lá. E a gente já vai te receber aqui no Beira-Rio com um presente do Pablo. Como é que tá, Pablo? Certo, beleza? Tudo certo? Bom. Obrigado aí pela gentileza. Aqui. Eu tenho a foto em casa, não tá nessa Essa moldura, é a fórmula né? original, Pablo. Original, da época, que foi feito por um torcedor, né? Foi personalizado por esse torcedor com a foto, né? Escala aí pra Manga, nós. Cláudio Figueroa, Vacaria, Marinho Pérez, Falcão, Valdomiro, Jair, Dario, Caçapave, Lula. Esse foi o time mais ou menos base naquele ano, de 7-6, né? O Carpegiani teve uma época que ele ficou fora, que era o nosso craque, que era o cara que era o comandante, né? Comandante dentro do campo era ele. Era a ele, sua né? capacidade Era ele. de organização. Para 76 foi o melhor time que o Inter teve. Se tu pegar em termos de resultado, o de 74 foi campeão gaúcho invicto 100%, sem empatar nem um jogo e nem perder. Ganhou tá? todos os jogos. Ganhou né? todos. E no Brasileiro foi aquele ano em que já devia ter sido campeão. Foi aqueles jogos contra o Palmeiras, que era impedimento, os caras não deram. Quer dizer, então, quando a gente se reúne, os mais antigos, a gente conversa sobre isso, né? O time de 74 era um timaço. Qual é a sensação de entrar aqui? Tranquilo. Eu venho sempre quando existe algum evento, né? Com aqueles convites para participar de comentarista, tá? Eu acabei não ficando naquela de só vir aqui quando tinha coisa para jogador. Eu vinha para a cabine porque eu comentava jogo, Claro, ou vinha na comentar, TV. Vinha comentar. Eu sou o único gago que era comentarista, pai. É sério. É verdade. Aí era televisão, rádio, tudo. Então eu vinha toda hora aqui, né? Teve uma época em que o trabalho de treinador não aparecia, e aí eu digo vocês todos, Isso, amigos, me convidavam para participar de transmissão de jogo, Tem um baita entrevista, conhecimento. e a gente vinha. Então era uma coisa legal de Vamos vir. seguir o papo agora? Bora, Me bora. traz as histórias que eu quero dar risada contigo. Não, eu Só as que podem ser publicadas. eu só conto aquela que eu não possa ser processado. Tá bom. Então não teremos histórias. Domingo vai lotar essa naba aqui. Porra. Te lembra quando tinha o placar aqui? Lembro. A gente gostava de começar jogando, chutando para lá. E o segundo tempo Pra cá. contra, que aí dava tudo certo. Quando perdia o sorteio e os outros times começaram a descobrir, Deu merda. tinha isso, era um terror. Claudião, muita gente que tá vendo essa foto aqui, ó, com essa flâmula, os mais saudosistas, devem estar pensando o seguinte, ó, essa época aqui que era boa. Qual é a melhor história que tu tem desse time aqui? Cara, tu tem Figueroa com uma história, Marinho, que tinha a história de trabalhar com o Rinos Mitchell, né, treinador do Barcelona, que nos trouxe aquela famosa linha do impedimento, ou seja, interpretado equivocadamente, não era a linha para fazer impedimento, era a linha para ganhar bola e fazer o contra-ataque. Claro. E aí surpreendeu quantos. O jogo de estreia, a gente treinou uns 30, 40 dias camuflado, ninguém via. É mesmo? É aquela forma de jogar. O Marinho transmitia para o Minelli e o Minelli nos orientava. Até que chegou um jogo, num domingo, que o Minelli disse, se quiser está autorizado, pode fazer hoje. Em 22, 23 minutos, 24, lá não sei, tava 4-0. Por quê? Na época a regra eu dizia, não interessa se a bola vai para o cara ou não, se tiver alguém impedido, Isso é aí, impedimento. Isso aí. E isso facilitava muito, porque tudo, no mínimo, Sempre deixava um. numa pegada, no Sempre mínimo, deixava no mínimo 3, 4 já isso aí. estavam lá, É tá? isso aí. Teve um jogo contra o Curitiba, lá no Couto Pereira,
que houve uma pressão dessa no meio do campo, numa bola rebatida da área do Internacional. Nós ganhamos com 8-3. Nossa Senhora. O Caçapava terminou fazendo este gol desse ataque em 8 que passaram do meio campo e só tinha 3 deles porque nós já tinha dado uma pressão louca. E saiu gol. Passou a correr risco depois. Sim. Quando? Quando os caras se antenaram. Olha aqui, ó. Quando eles gritarem, não importa a palavra, eles saem junto daí. Eles começaram a mapear. Começaram a entrar um de trás. Claro. O melhor jogador que jogou junto? Carpegiani. Carpegiani? Carpegiani. Mais que o Falcão? Cara, eu não comparo por nome. Eu digo assim, ó. O melhor jogador, o melhor, no conjunto todo que precisa ter alguém para se dizer que esse é bom. Tá? Tem um número muito grande de requisitos e o Carpegiani tinha todos. Então, para mim, o melhor jogador que eu vi da história do Internacional, Paulo César Sabe Carpegiani. quem disse isso? Para um pouquinho. Falcão. Parei um pouquinho. Para mim é. Agora, tem gente que assim, não, mas o maior é outra coisa. O melhor é uma coisa. Não compara quem é maior com melhor. O melhor pra ti é o Carpegiani. Carpegiani. Falcão tem a mesma opinião. Carpegiani. Paulo é o melhor jogador da história do Internacional. E o Falcão, para mim, pode ser o maior de todos. Pelo que ele produziu aqui. Tá? Se tu lembrares, tu é jovem ainda, tu devia estar usando fralda, eu acho. Dependendo do ano, nem era nascido. Em 78, Não era nem projeto. eu machuquei, e aí eu viro, assim, sem expectativa nenhuma, pedem os caras. Como eu era presidente da Caixinha, presidente do sindicato dos atletas, quando saiu o treinador, pediram para eu ficar uns dias até contratar outro. Isso. Só que aí, aí eu saí do campo, do lado deles, e a foto aí diz isso, e aí daqui um pouco eu sou o treinador do Falcão, do Batista, do Jair, do Valdomiro. O time de 7 e 8, para tu falar só nos mais conhecidos, os 4 do meio, o quadrado originário para apelidar o esquema de pega-ratão, tá? Foi uma brincadeira, né? Que no interior a gente fazia as armadilhas para pegar os ratões mesmo, nos banhados. E aí perguntaram para mim qual seria o esquema, e eu não sabia responder. Eu não tinha a experiência como treinador. E eu disse, vai ser pega-ratão. Mas o que é isso? Não, a gente bota uma comidinha lá, quando eles vierem a gente pimba neles. Só que aí tinha os 4 no meio e o Valdomiro. Pô, cara. Cara, hoje em dia, o Tatiqueza é moderno, os caras escrevem livro, tudo. Qual é o esquema, Claudio? É o pega-ratão. Porque eu não sabia eu dizer outra coisa, né? E outra, eu fui criado em beira de açude para fazer uma boia louca, como a gente diz. E funcionou, não funcionou? Não funcionava, mas olha como funcionava. Os 4 do meio era Falcão, Caçapava, Batista e o Príncipe Já. O Valdomiro na ponta, falecido Adilson, centroavante. Melhor time que tu já jogou? Cara, assim, eu só joguei num, né, cara? O melhor time é o time do Internacional. Não, time. Não, aí que tá. Todos eram capacitados, porque todos foram ganhadores. Então eu sou o quê? Privilegiado. Eu não era craque, eu era um cara de força, eu era operário. E eu dizia assim, eu tenho prazer. E eu dizia para eles, pode perguntar. Tenho prazer de correr por vocês, porque vocês são tudo bom. Eu e o Vacaria tínhamos um acordo. Nós só vamos ficar nesse time se nós correr por eles. Porque eles não vão deixar nos trocar. E a gente treinava na Beira-Rio aqui, de noite, para poder no outro dia estar mais inteiro do que eles. Claro. Vamos correr. Acompanhar eles. Para acompanhar os craques. Claro. Vocês eram operários. Nós éramos os 2 operários. Os outros eram todos selecionáveis em 76. Perfeito. Só nós 2 que não. Então a gente treinava com o Gilberto Tim, maluco, dando treino de tudo que era jeito, manhã e tarde. E de noite a gente ia correr na areia do Marinha, que não tinha esses enfeites todos. Resultado? No outro dia, a gente tinha força. Pode ir tranquilo que nós ficamos aqui. Que aguenta o Rogério. Nós aguentamos, não tem. Tu sabe que, para muitos colorados, inclusive para aquele que eu considero o maior presidente da história do Inter, que é Fernando Carvalho, tu é o maior lateral direito da história do Inter. O maior eu sou, eu não sou o melhor. O maior, eu tô falando maior. Não. Eu fui o maior, 1,86 m, ninguém passou de mim em altura. Agora, na bola passaram. Eu digo que tem 2 que eu conheci meninos e que para mim foram os melhores. Paulo Roberto no Grêmio e Luiz Carlos Vinck aqui no Internacional. Capacidade técnica, tudo. Eu fui maior. Por quê? Porque tu considera os 2 melhores que tu? Bem melhores. Bem Tanto melhores. o Paulo Roberto quanto o Vinck? Os 2. Tá? Eu tive o privilégio de jogar como lateral, como o Vinck, era volante. Quem botou ele na lateral fui eu. Sim. Porque a minha história era de volante reserva do Carpegiani. Eu não ia jogar nunca. Quando deu uma brecha, eu disse, bota eu ali. Entendi. E fui.
E um dia cheguei para ele. O meio tinha os caras que na época eram Ademir Keffer, Sim. aquela turma toda. E eu disse para ele, vai para lateral. Não vai jogar no meio. Vai para lateral. Tanto que se tu encontrá-lo, ele diz, tu é o meu paizão, foi tu que fez eu... do caralho. Ele me chama de paizão até hoje. Extraordinário lateral É? direito. O melhor time que tu já treinou? Eu só era contratado quando a coisa estava É feia. um bombeiro? Eu era o cara bombeiro? que vinha, não era para apagar incêndio, não. Era para tocar fogo no circo. Não, sério. Era para tocar fogo Tu no vinha circo. na ruim, tu vinha na ruim. Teve um ano que eu cheguei e a coisa estava horrível aqui. Foi em 2002? Não. Esse aí foi eu treinador já, eu digo antes. Antes como treinador, teve uma das chamadas, vem que tá feia a coisa. Mas eu nunca ia acreditar que estava feia daquele jeito. E eu cheguei, o salário estava atrasado 6 meses, 7 meses. Os guris do juvenil que moravam aqui embaixo, aqui Que ano perto. isso? Esquece o ano. Tá? Os guris moravam aqui na concentração, que era aqui atrás, 1 ano sem receber ajuda de custo, que era 50 pila por mês. E aí, 14 jogadores, eu disse, olha, eu sou o primeiro a defender vocês. Eu sou presidente da associação, presidente do sindicato, eu sou presidente de honra até hoje, e eu briguei para que vocês tivessem direitos e deveres. Os direitos não estão sendo cumpridos. Quem não quiser continuar, levanta o dedo. 14 levantaram o dedo. 14. Eu disse, se apresentem na diretoria. Fui ali no campo suplementar Catou 14. e peguei 12 juvenis, entre Leandro, Vinícius, Scott, Paulinho, Cavalhada, Jairo. Década de 90. Trouxe 12. E aí dei uma sorte, porque foi aquele ano em que tinha campeonato brasileiro e gauchão, tudo junto. Era um jogo domingo na Misturava, quarta. misturava. O Grêmio fez um dia 3 jogos Isso. numa tarde. Resultado, fomos campeão gaúcho ainda. Explica agora. Então, o melhor time é aquele, que era uma gurizada. Olha aqui, ó. Isso é 9-4. Como eles tinham um problema, tá? Eu tinha um banco aqui na volta do Beira-Rio, que eu tinha conta. Eu sempre passava ali vindo pro treino e pegava dinheiro trocado. Nota de 1, 2, 5, 10, 20. E a gavetinha cheia. Acabava os treinos, tinha fila. Eu moro não sei aonde, tem que ir de ônibus. A maioria daquela gurizada, tudo sem carro, Sim. tinha que dar dinheiro para ônibus. E eu anotava. Quando ganhar bicho, tem que me repor, porque senão, né? Não, pode deixar. Ganhava um bicho, eu dizia, fila para pagamento. Vem pro pai. Bora que o pai, aí eu abri o livrinho. Eu tinha livro. Parece um livro de boteco, É vendendo verdade, fiado não, dos caras. parecia mesmo. Aí eu olhava, tu, fulano, tu tá me devendo tanto. Bah, Cosão, eu tenho um negócio lá, tá, quanto é que tu pode deixar aqui para descontar? 20 eu posso, então deixa os 20. Aí eu fazia. Resultado, o dia que eu saí com o caderno lotado, e aí foi por tudo, porque tudo era prazer na época. Claro. Cláudio, me fala sobre o Inter em 2002. O que tu encontrou aqui, cara? Eu encontrei, eu vim para salvar, como o outro sabe, nos últimos 5 jogos, eu acho, 4 a 5 jogos. E a situação era pesada, continuou pesada até o jogo da semana, que foi o melhor jogo que o time fez e perdeu para o Cruzeiro 1-0 aqui. Gol de cabeça do Luizão, o zagueirão. Deu um banho neles, era para ser uma meia dúzia. Resultado. Pô, quando acabou o jogo, caiu. Feito. Aí fomos saber do resultado do Paysandu contra o Juventude. E aí o Paysandu ganhou e se livrou. Mas, bom, agora é o seguinte, ainda resta um fio de esperança, né? Nos reunimos de noite mesmo, na madrugada aqui, e viajamos no outro dia. Muda tudo, vamos sair daqui, vamos lá para cima. Sair do ambiente. E lá nem campo a gente conseguiu para treinar, treinamos lá num campinho de grama de 30 por 40, para não dizer que não treinamos. Não vai adiantar nós treinar agora. Agora é levantar o astral. E aí demos sorte, porque nós tínhamos que ganhar o jogo e contar com 3 resultados paralelos. E deu tudo certo. Deu tudo certo. As histórias sobre esse jogo É isso que eu é ia a te perguntar. mesma coisa. As lendas. Teve mala pro Paysandu. É a lenda. Que o falecido Arthur da Alegrave, nós estávamos no Hotel Sagres, 11 da manhã no dia do jogo. Ele saiu com uma maletinha. Isso lá em Belém. Com uma maletinha e chamou um táxi. Embarcou no táxi, sentou e me leva, se não me engano, é Ver o Peso, que é o mercadinho que eles tinham lá, tá? Onde se reunia todo mundo. E o Arthur, nesse papo, ele vai conversando com o motorista. E perguntou para o taxista, onde é que mora o goleiro do Paysandu?
O milagre ali, que eu tô com essa pastinha aqui, que tem que fazer um acerto com o goleiro do Paysandu, blá, 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 blá. Foi comentando com o cara. O motorista. E na pastinha não tinha nada. No táxi. No táxi. Chegou lá, ele parou numa porta, pagou, o cara saiu correndo para ligar para os amigos Da imprensa. da imprensa, tudo. Olha, o cara aqui, o cara do Inter aqui, que tá com a maletinha, pagou, diz que tá acertado com o goleiro, estava entregando o dinheiro. Ele entrou por uma porta, saiu pela outra, pegou outro táxi, voltou pro hotel, porque não tinha dinheiro, nada. Não tinha nada. Ele fez uma sacanagem. Uhum. E aí os caras foram para cima do goleiro titular Isso. e tiraram do time, pensando que o cara estava... Tinha sido comprado. O cara se ferrou. Resultado, o goleiro reserva fechou o gol. Se é o titular, nós tínhamos ganho Foi no pior primeiro. ainda. Ficou pior para nós, porque o reserva entrou e fechou. Se tu lembrares, se tu arrumar alguém que tenha o vídeo do primeiro tempo, ele salvou. Era para ser uns 3 ou 4 no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, chovendo, Fernando Baiano vai no fundo e dá uma pancada. E o menino que Librelato. faleceu depois, o Librelato, deu um carrinho junto com o zagueiro, fez 1-0. E depois, numa falta, na chuva, o goleiro resvalou, ele foi na bola, ele patinou e saiu aquele jogo 2-0. Salvamos? Não. Agora tem que Esperar. 3 jogos. Tinha que esperar o resultado paralelo positivo para o Internacional. E aí deu tudo certo. Aí tu me pergunta assim, compraram alguém do Paysandu? Se compraram, foram mágicos, porque não tinha como. Não tinha como, os caras se fecharam. Eles receberam mala branca, Paysandu. claro, dos que estavam pendurados junto. Lutando com o Inter. Claro! Ou tu acha que aqui no Sul não era assim? Era a mesma coisa. Sim. Mala branca, tu visse mala vermelha aqui? Nunca. Azul? Nunca. O que eu vi era o tal da mala branca. A gente pode dizer que naquele jogo teve jogador que se vendeu? 4. A gente, por amizade, faz muita coisa, né? Pô, se Grana pra empatar, ganhar. se empatar, leva tanto. Porque na época era uma disputa dos dois grandes. Perfeito. Isso era feito escancaradamente. Ah, não, isso não é crime. Ganhar uns pila para vencer o jogo não é crime. O crime é tu entregar, porque é sacanagem. Claro. Mas grana para o Paysandu, pro Inter ganhar, não teve. Que eu saiba, não. Eu sei da história porque eu estava junto. Porque a do Dale Grave no táxi. Quando ele embarcou no táxi e não deu 10 minutos, ele voltou no outro táxi, eu estava na frente. Perfeito. E ele disse, só fiquei espiando, que o motorista saiu correndo para contar para todo mundo que eu tinha uma maleta de o dinheiro. Meu Deus. Hã? Que história, hein? E aí tem as más línguas que criaram outras coisas, que Por os exemplo? 3 resultados positivos que nos ajudaram a não cair não receberam. Não sei. A lenda diz que E o não Inter não receberam. pagou? Não sei. O Porque dizem, seria mala branca, né? eu estou dizendo, o dizem é complicado. Me disseram, ouvi dizer, me disseram, me contaram. Não, ou eu vejo Perfeito. para eu poder afirmar. Perfeito. Agora, eu não posso dizer, não, mas ficou devendo. Não sei. As más línguas falam que sim, mas eu não sei. Cláudio Roberto Pires Duarte, uma honra. Muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado por ter aceito esse convite de vir aqui ao Beira-Rio fazer essa viagem no tempo. Eu sei que a tua humildade não permite que tu fale, mas eu posso falar. O maior lateral direito da história do Internacional. Maior. Um dos jogadores mais vitoriosos da história do Internacional. Como treinador, consegue ter um trânsito livre nas 2 torcidas. Isso que a gente fez aqui de entrar no Beira-Rio, tu teria a mesma liberdade de Tem. entrar na arena. Sei que tem. De entrar na arena. E isso significa sempre a tua carreira foi pautada pelo respeito e pela dignidade acima de tudo. Eu acho que o Tu nunca respeito é algo, né? ridicularizou ninguém. O respeito é ótimo, Respeito. Isso é a base de tudo. E muita coisa do que tu falou aqui serve de ensinamento para os demais. Olhar para os mais jovens, o cara tá começando, dá uma força. Eu bato muito nessa tecla, rapaz. Todas as participações que eu tenho como convidado nos programas, na imprensa, tudo, eu fui ajudado. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 17 anos, eu nunca tinha jogado futebol, eu só jogava salão. E me trouxeram e eu vim pra cá e fui ajudado pelos companheiros Alguém da precisou te base, abraçar. da base, É isso. os da base, É Carpegiani, Flávio, Escurinho, Mosquito, Rubem. Eu tinha o pessoal do profissional que morava no andar de baixo nos eucaliptos. Quando eu fiz 18 anos, eu já tinha carteira de motorista, que eu já dirigia e trabalhava com 14 anos, dirigindo caminhão. Resultado, eu virei bruxo dos profissionais. Bibiano Pontes, Valmir Louruz, Claudio Miro, virou Sérgio. parceiro. Eu era o cara que aonde eles iam, ô Juvenil, Vem pra vambora! cá. Porque eu era o motora deles.
Só tomava refri. Deixa ele, né? Não vai beber, é o motor da rodada. Só tomava refri. Roupa, eu nunca precisei comprar, que eu era do tamanho deles. Cada vez que eles se becavam, eu repassava. Vê o que serve aí, juvenil. Era só o rebote. Mas barbaridade. Nossa Senhora. Desfilava bonito, Meu olho Deus verde do ainda, céu. desfilando pela Silvério. Hein? Famoso. Senhoras e senhores, like nesse vídeo. Cláudio Duarte, deixe seu comentário aqui para o Claudião. Quantas histórias a gente lembrou aqui. Claudião disse que não tá comendo mais ninguém, mas também não tá sendo comido, ou seja, já tá no... Não, eu já tô me cuidando para que não me pegue. É. Eu passei por uma fria aí, né? Eu fiz um acordo com um parceiro aí, por pouco eu não fui pra banha, tá louco? E o cara ia te empurrar? Não, era o combinado, né? Mas aí ele deslizou na maionese. Tu ia ter a experiência. Porque dizem que chegar lá no Papai do Céu dizer que não provou todas as benesses da vida é sacanagem. Bom. Mas não cumpriu a promessa. Ele deslizou na maionese, tinha um acordo, cara, paralelo. Deslizou antes. Tinha um acordo paralelo. Não pode acontecer isso. E Tal aconteceu, aí sai fora, né? Aí o Claudião tá invicto. Bora, rapaziada. A melhor de todas foi eu fazendo 60 anos de manhã cedo. Não, essa tu não pode gravar. Não, ele vai tirar fora.